Boa tarde, pessoal. Sou o Dr. Claucimir Pereira e este é o canal Direito para Todos. Vou aguardar o pessoal descer para a rolagem para começar a live de hoje a respeito de locações, tá? Se você tiver dúvidas sobre locação, você faz a pergunta na rolagem que eu respondo, ok? Vamos aguardar aí. Sejam todos bem-vindos. Marcos Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Se tiver pergunta a respeito de direito imobiliário, hoje vou responder a este tema. E, havendo espaço, qualquer outra dúvida também responderei. Sejam bem-vindos, Maria, Thales. Peço que os que já entraram na live façam uso das curtidas para que a live suba um pouquinho. Tá? Boa tarde a todos. Vamos lá. Antes de entrar ao tema principal, que são as locações, hoje eu vou tirar aqui alguns minutos iniciais para tirar dúvidas que alguns consumidores deixaram aí para serem respondidos. Eu fiz uma anotação aqui do lado, porque não dá para lembrar tudo, mas vou responder todos eles. Lucas, seja bem-vindo. Tá? Uma dúvida constante entre consumidores é que, na maioria das vezes, a pessoa vai a uma loja, faz uma compra, Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde, e ela só vai prestar atenção na necessidade de ter guardado a nota fiscal quando aquele produto dá defeito. E aí muita gente, todos sabem aí, eu sou presidente da APACONTE, Associação de Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro, a gente recebe muita demanda de consumidor. Célia, seja bem-vinda, boa tarde. E o consumidor corre para a loja e exige uma segunda via. Quando não é fornecida, ela entra em contato conosco, protestando e tal, mas a verdade é, o vendedor, o fornecedor de produtos e serviços, ele só é obrigado a fornecer a primeira via. Antônio, seja bem-vindo. A primeira via da nota fiscal. Pensar que você vai negligenciar a nota fiscal e, quando estiver precisando, vai exigir uma segunda nota e será atendido, é uma falácia, tá? Aqui no Rio, a maioria das lojas já está conectada à nota carioca. O que é a nota carioca? No momento em que você faz, tá, a compra, bom dia Cecília, sejam bem-vindos, tá? Todos os que estiverem entrando aí já se sintam abraçados. E aí o que acontece? A pessoa faz a compra e pede para incluir o CPF dela na nota. Se ela perder a nota, ela acessa o site da Fazenda Estadual e lá ela consegue a segunda via. Fora isso, o fornecedor, o vendedor, o lojista não são obrigados a fornecer segunda via de nota fiscal, tá? Muita gente fala aí, e tal, política, não é real isso não, tá bom? Então vamos lá. Uma segunda pergunta que eu vou responder hoje, antes de entrarmos ao tema principal, foi uma questão referente a um pai que estava reclamando que ele foi condenado a pagar de alimentos para uma filha 40% do salário, tá? Não é verdade. Na verdade, esse pai
fez um acordo de alimentos no qual ele aceitou o pagamento dos 40% do salário. Se você é papai, tá? Preste bem atenção, nunca faça esse tipo de acordo. Você vai comprometer a sua renda, a sua própria subsistência, e depois, para você modificar isso, só entrando com uma ação revisional. Você concordou, você vai ter que pagar, e se você quiser discordar ou contestar ou pedir a redução, vai ter que fazer uso do meio próprio, que é a ação revisional, tá bom? Vou pegar outro tema aqui, tá? Que também é uma dúvida recorrente. Eu não sei nos demais estados, mas aqui no Rio... Hélio, seja bem-vindo. Zé Hélio, boa tarde. Aqui no Rio está uma enxurrada de associações e cooperativas, e muita gente dá a essas associações de proteção automotiva um status de seguradora. Gente, não é seguradora. A associação de proteção veicular não é seguradora. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, às vezes a pessoa liga para o advogado, liga para a Defensoria Pública, liga para o PROCON e fala: olha, eu fiz um seguro, meu carro foi roubado e a seguradora não quer pagar. E, na verdade, você vai pegar o tipo de contrato que aquela pessoa fez e se dá conta de que ela fez um contrato associativo. Geralmente, seguros, contratos de seguro, você recebe uma apólice, tá? Na apólice tem a cobertura do seguro que você fez. Nas associações, tá? São grupos, eu vou tentar explicar aqui como se funciona a associação de proteção veicular e seguradora, tá? A seguradora, ela tem prazos, tá? Primeiro, tem registro na Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. As seguradoras são fiscalizadas pela SUSEP. As associações, as cooperativas não sofrem esse tipo de fiscalização. E aí, muita gente não sabe o seguinte: existe, por exemplo, a pessoa, o carro pegou fogo, bateu num carro, num poste ou em outro carro e teve perda total. Aí a pessoa diz: olha, doutor, a seguradora está demorando, já tem 45 dias, meu carro deu perda total e eles não pagaram. Sabe por que não pagaram? Porque a seguradora não paga. Ela tem que, antes de fazer o pagamento, o repasse do pagamento, ela tem que fazer a cota com todos os associados. Tanto é assim que quanto maior o número de roubo, furto e até de perda total dos veículos envolvidos em acidentes, maior será a cota que cada um terá que pagar. Ou seja, na associação, na cooperativa, você assina um contrato em que você vai pagar um valor bem menor. Isso é indiscutível. Mas esse valor menor vai subir e muito, dependendo da quantidade de perdas totais de veículos, por exemplo. Então, só para ilustrar, por exemplo, se uma determinada associação tiver 50 veículos roubados, tá, que desapareceram, e se em 30 dias esses veículos não aparecem, ela pagará. Mas para o pagamento será necessário fazer a cotação
junto a todos os associados. Na cooperativa, a mesma coisa. O seguro, não. O seguro, quem vai arcar com o pagamento do seu prejuízo é a seguradora. Tá? Na associação, os prazos para pagamento, geralmente eles pegam até veículo em perda total, leva para uma oficina, puxa o carro todinho, conserta de qualquer maneira e te devolve. Por quê? É mais interessante para eles consertar aquele carro do que declarar que houve uma perda total e te indenizar. Então toma cuidado, faz o estudo, tá? Prévio do que você quer. Agora já tem seguradora e nada contra a associação, nada contra a cooperativa. Para mim, minha opinião pessoal, eu acho que é mais seguro você pagar 10 ou 15% a mais, mas ter a segurança de que vai receber o prêmio caso haja um imprevisto, né? Perdeu o carro, foi assaltado, foi roubado, né? Foi furtado, pegou fogo, bateu num poste, estava estacionado, um caminhão passou por cima. Tudo isso aí são possibilidades, tá? Então, você tem a opção de pagar um pouquinho menos e esperar mais lá na associação, na cooperativa, ou até no caso de buscar o judiciário. Eu já vi sentenças em que as associações atrasam os pagamentos alegando simplesmente que não tem caixa. E aí vai ficar executando a associação que não tem nada no nome dela. Eu acho um pouquinho complicado, tá bom? Minha opinião, cada um aí, todos os que estão na live aí, sejam bem-vindos, os que puderem curtir, dar umas curtidas aí para elevar, né, a nossa live ao maior número possível de pessoas, eu ficarei muito grato. O Elias chegou agora, boa tarde. Outra pergunta que nós recebemos aqui, eu vou responder agora, é referente, Sandra, seja bem-vinda, à certidão de óbito, tá? Principalmente aí agora com esse negócio de Covid, né? Muitas pessoas perderam a vida e a família fica totalmente descontrolada. Não sabe o que fazer, nem como vai fazer, né? No caso, a esposa, pela morte do marido e tal, você é pego naquela situação inesperada e você fica realmente totalmente sem controle. E nessa situação aparece geralmente um vizinho, um parente próximo e fala: não, pode deixar que eu vou fazer as declarações e a certidão de óbito. Neste momento, por mais nervoso que você esteja e tal, é bom, vocês estão me ouvindo aí perfeitamente, tá? Informa aí, Cecília, por favor. Gomone, seja bem-vindo. Se vocês estão me ouvindo bem. Então, esse parente que vai, Guilherme, seja bem-vindo, boa tarde, tá? Que vai fazer a declaração, né, as declarações para a emissão da certidão de óbito, ele deve obrigatoriamente informar se o falecido, Margarida, seja bem-vinda, se o falecido deixou filhos, tá? Isso é muito importante. Se era casado, isso também é muito importante e também vale para a união estável, tá? E até a união civil. E se deixou bens. Esses bens aí podem ser móveis, né? Imóveis e valores em contas em mão. Então, se a esposa não quer ir ao cartório tratar disso, pediu, né, a um terceiro que faça
esse favor, tem que passar para a pessoa as informações que vão constar no óbito, porque mais cedo ou mais tarde você descobre que o falecido ou a falecida ou o parente deixou uma conta bancária com um valor. Você não sabe nem qual é o valor. Se você for pedir o inventário, abrir um pedido de alvará, ou até, se for necessário, um inventário, e o juiz verificar, Helena, seja bem-vinda, que na certidão de óbito constou que ele não tinha herdeiros, ou seja, não tinha filhos, não tinha esposa, e que ele não deixou bens, ele vai mandar retificar a certidão de óbito, e isso dá um trabalho, mas é horrível. Eu já fiz e posso afirmar para vocês que é extremamente oneroso e trabalhoso, tá? Então, se você declarar errado, você vai ter que pagar os honorários do advogado para fazer a retificação, e o advogado vai cobrar um valorzinho bem salgado, porque é trabalhoso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para esclarecer. Tem outra pergunta que deixaram aqui, tá? Aderbal, seja bem-vindo, boa tarde. E eu vou responder antes de entrar no tema principal de hoje, que são as locações. Vanusa, seja bem-vinda. Geralmente, tá, os filhos de pais que têm bens, que têm patrimônio, imóveis, né, carro, eles procuram a advocacia para saber se JJJ, seja bem-vindo, sintam-se todos abraçados. Eu fico muito feliz com cada uma pessoa que entra aqui e com quem assiste também lá do fórum, tá? Querendo aí, tem 4 curtidas, aumentem um pouquinho, por favor. Justino, seja bem-vindo, boa tarde. Então vamos lá. E aí o papai quer vender um imóvel deles. Ele tem 5 imóveis e ele tem 65 anos, 60 anos, ou até mais. E o filho vai e fala, não, o senhor não pode vender porque o senhor é idoso. Ou seja, o pai trabalhou a vida toda e agora ele quer desfrutar, né, do próprio patrimônio, e o filho diz que não. Por quê? Porque o filho está querendo preservar um direito que ele ainda não tem. Ele só tem uma expectativa de direito, que seria no caso do falecimento do pai. Regina, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Isso é horrível, tá? Primeiro, a pessoa querer construir a felicidade dela em cima da desgraça dos próprios pais. Seu pai e sua mamãe construiu aquilo ali com sacrifício. Papai e mamãe têm direito sim de vender um apartamento, ir à Europa, eles já estão no final da vida. Ah, mas 65 anos, 70 anos ainda tem muita vida. Tem, mas tem gente que morre com 40. Então, eu tenho 58, quando você chega a 58, você começa a ter uma visão que o jogo está acabando. Então você quer, às vezes o pai quer vender um imóvel para poder aproveitar um pouquinho da vida, curtir um pouquinho, gastar um pouquinho, e o filho diz que não. Gente, o pai, a mãe, o avô, a avó só não podem vender o próprio patrimônio, a totalidade dele, se estiver senil, se não estiver no pleno uso da capacidade mental, tá? Se a pessoa está com uma doença degenerativa do cérebro que compromete, tá, o raciocínio, a faculdade mental daquela pessoa, é lógico,
o caminho é mesmo a interdição. Aquela pessoa, Bia, seja bem-vinda, ela está incapacitada para uma compra e uma venda. Tá? No caso específico, a venda. Se você não sabe o que você está fazendo, você não pode vender. Fora isso, se o papai e a mamãe, tá, tem um laudo dizendo que eles estão em pleno uso da capacidade mental, tá? Não precisa ser física, tá? Mental, ele pode vender, tá bom? Agora o tema de hoje, Paulo Souza, seja bem-vindo. O tema de hoje é locações. Eu já falei 26 minutos, tá? Então, quanto à locação de imóvel residencial, eu não vou explanar aqui a respeito de imóvel comercial, porque geralmente o imóvel residencial é daquela pessoa que trabalhou a vida toda e comprou um imóvelzinho a mais e alugou e não tem como fazer grandes gastos. Mas quem tem, né, loja em shopping, quem tem vários imóveis alugados, casa de temporada, aí tem que contratar assessoria, não vai buscar informação, né, orientação, assessoria na internet. Então, vamos lá. Contrato de locação e as suas nuances, né? Quais são os problemas que surgem em um contrato de locação? Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas a fazer, pode fazer aí na rolagem que eu respondo, ou até aqui, tá? No Interaja, faz aqui que eu respondo, tá? Então vamos lá. Eu vou contar aqui, né? Na época da faculdade tinha um professor que ele sempre falava em cases, né? Cases. Então são casos de direito. Sueli, seja bem-vinda. É muito engraçado, né? Cases. Então, quando você tem uma locação residencial, e eu vou ilustrar com uma ligação que eu recebi recentemente de uma moça. Ela queria rescindir o contrato de aluguel que ela fez. Wanda Silva, seja bem-vinda, boa tarde. Que ela queria rescindir, alegando que o imóvel tinha uma série de problemas e ela não estava conseguindo sanar. Eu perguntei quais eram, tá? Fabiano, seja bem-vindo. Eu realmente uma live está bem pequenininha, eu não estou abrindo janelinha para ninguém, tá? Mas o Fabiano aí é um grande amigo, de vez em quando eu passo lá na live dele, tá? É uma pessoa muito especial e você mora no meu coração. Alminda, seja bem-vinda. Então a moça ao telefone descreveu para mim que ela queria rescindir a locação porque o imóvel estava com inúmeros problemas. Então eu perguntei, o imóvel está com inúmeros problemas? Marleide, seja bem-vinda. Quais são esses problemas? Aí ela falou, olha, a pia da cozinha, ela tem um vazamento contínuo. Nada fecha aquela pia. Eu falei, tá. Quais são os outros problemas? O telhado. Tá? O telhado, um rapaz subiu para pegar uma pipa, quebrou uma telha, e agora quando chove a água cai toda dentro da minha sala, molha tudo e tal. Aí tá. Tem outro problema? Tem também. A porta da cozinha, ela está empenada. Meu marido foi colocar uma fechadura, ele não sabia, e agora não está conseguindo fechar. E a descarga do banheiro
ela está com defeito, a água fica, eu tenho que fechar no registro, porque senão a água fica descendo direto. Pergunto a vocês, estes problemas dão direito à rescisão do contrato de locação? Não dão, certo? Não dão. O que daria para ela direito de rescindir o contrato seria, por exemplo, ela, antes de alugar, vistoria o imóvel, não encontra problema nenhum, entra para o imóvel e verifica que o telhado está todo cedendo, as madeiras estão podres. Isso aí coloca em risco o uso, a habitabilidade e a segurança. Boa tarde, Hubert, desculpe aí, não vi você entrando, tá? A segurança do imóvel e das pessoas que moram nele. Isso daria. Agora, pessoal, a manutenção do imóvel, essa manutenção interna, dessas pequenas coisas, né? Trocar uma carrapeta da pia, trocar um reparo de uma descarga, trocar uma resistência de um chuveiro que queimou, isso aí é de responsável do locatário. O locador, o dono do imóvel, não tem que sair lá da casa dele e vir no imóvel que ele alugou porque uma lâmpada queimou. A manutenção, tá, diária do imóvel é de responsabilidade do locatário, tá? Agora, alugou o imóvel e com uma semana tem uma chuva, desbarranca tudo e uma coluna lá racha. Você pode rescindir e falar, não tem mais condições de eu morar aqui. Tá? Se o proprietário não quiser, ajuiza a ação competente na justiça, né? Um erro muito comum que proprietários, né, não é nem erro, eu costumo dizer que isso é má fé, né? Os tipos de garantia mais comum em locação residencial são o fiador, tá? Ou o depósito, que é considerado a caução. Tem o seguro fiança, tem outras modalidades aí também, mas que não são usadas tanto quanto as mais comuns. E, às vezes, né, utilizando da expertise, o proprietário, o locador, ele exige do locatário, da pessoa que está alugando o imóvel, mais de uma garantia. Ele exige um fiador e exige um depósito. Não, você dá 2 meses de depósito e o fiador. Não pode. Isso é crime. Então você não aceite, tá? Se o proprietário, Dorival, seja bem-vindo. Se o proprietário aluga um imóvel e quer, quando terminar a locação, receber o imóvel nas mesmas condições, ele não pode simplesmente fazer um contrato. Ele tem obrigatoriamente que fazer um anexo ao contrato, um vídeo, tá? Agora nós estamos na era da tecnologia, e fazer um vídeo mostrando o estado interno do imóvel, tá? E guardar aquilo ali. Uma cópia vai para o locatário, a pessoa que está alugando, e o proprietário guarda dele. Ao final, ou fotos também, ele, no contrato ele escreve a cor do imóvel, o tipo de torneira, porque também tem muita gente que vai se mudar do imóvel, vai lá, arranca, né, luminária, arranca chuveiro, ventilador que já estava no imóvel, e se tiver um anexo discriminando toda a situação do imóvel, fica mais fácil de depois você ter, né, o ressarcimento, aí no caso já é o proprietário, o ressarcimento
dos prejuízos. Muita gente acha que a calção, né, o depósito, que todo mundo conhece como depósito, eu vou usar aqui o linguajar que o povo entende. Então, às vezes a pessoa vai lá, aluga um imóvel e o proprietário, são 3 meses de aluguel como garantia. E aí você dá os 3 meses. E faz um contrato por tempo determinado. Ao final do contrato, você não quer mais morar ali. E aí você chega para o proprietário e fala, olha, eu vou sair, o contrato vence amanhã e depois da manhã eu vou me mudar. E o proprietário fala, não, tudo bem. Aí você fala, olha, eu quero a devolução do valor do depósito. E ele fala, não, aquilo ali era para isso, era para aquilo, a imobiliária também dá essa desculpa. Não, a gente não devolve, porque se tiver de pintar lá e tal, não aceite. Se você entregar o imóvel da forma como você recebeu, não pode ser retida a calção, tá? Geralmente, a retenção da calção do depósito até que seja feita a vistoria e a entrega das chaves. Aceitou a entrega das chaves, fez a vistoria, está tudo bem, tem que devolver. Atualizado pela caderneta de poupança, tá? Agora, se você alugou, pagou durante o contrato a locação corretamente, mas destruiu as paredes tudo, meteu prego em tudo, a descarga do vaso você quebrou, o chuveiro você estragou, o ventilador você queimou, então ele pode abater as despesas para tornar o imóvel novamente regular, possibilitando a locação e devolver o restante. Tá bom? Feito isso, já são 12h38, já estamos com 1K de curtidas, agradeço muito a vocês. Orlando, seja bem-vindo. Quem tiver dúvidas aí, tá? Pode escrever na rolagem ou mandar aqui na caixinha do Interaja que eu vou responder. Tá bom? Vou olhar aqui agora para ver se tem pergunta. Não tem pergunta nenhuma para eu responder. Tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida a respeito de locação? Não. Tá? As principais causas da rescisão do contrato de locação, a principal, todos já sabem, é o não pagamento da locação. Você combina lá um aluguel de R$1.000 por mês, ficou apertado entre comer, tá? Tem aqui uma pergunta do Sérgio, né? E se a calção não for suficiente para cobrir as reformas de reparo que o inquilino estragou, você vai ter que pegar o valor da calção, utilizar tudo com nota fiscal e depois ajuizar contra, tá, o ex-inquilino uma ação de ressarcimento desses danos aí ou do sobejo, tá? Infelizmente, esse tipo de ação aí, se for demandar um prejuízo muito grande, tá? Ou seja, não pintou, destruiu vaso sanitário, piso, geralmente o proprietário costuma ficar no prejuízo, porque esse tipo de ação na justiça contra inquilino prospera, porque o cara vive de aluguel, vive de salário, a conta salário dele não pode ser penhorada. Então, para o proprietário do imóvel, hoje, as duas formas mais garantidas, Mineiro, seja bem-vindo, são
o fiador, de preferência com 2 imóveis ou o seguro fiança. Tá? O seguro fiança também, a maioria dos proprietários e administradoras de imóveis que usam. Dorival, seja bem-vindo, boa tarde. Josiane, seja bem-vinda. São as mais usadas e as mais garantidas também, tá? Geralmente o depósito é mesmo para aquele imóvel bem pequeno, imóveis grandes aí com aluguel, creio, acima de R$1.000, é mais garantido para o proprietário, fiador com 2 imóveis, contrato de locação averbado no RGI, tá? Com o imóvel que foi dado em garantia. E é muito importante também que o locador faça um pente fino, né? Olhando aqui pelo lado do locador também, faça um pente fino no fiador, porque antigamente, né, agora está um pouquinho mais difícil porque o pessoal descobriu, o sujeito ganhava dinheiro com fiança. E como é que era feito isso? Era forma simples. É necessário também que o administrador ou o locador não seja muito diligente, né? Ou seja, que ele não faça as pesquisas e etc. A pessoa ia na porta de uma comunidade e comprava um terreno baldio, tá? Com o RGI, registrado, tudo bonitinho, escritura. E esse terreno custava R$20.000. Ele fazia um investimento. De que forma? Ele começava, era o fiador, a figura do fiador comprado. Ele começava a vender fiança. Anunciava no jornal, fiador. A pessoa que estava com o nome sujo, precisava alugar um imóvel e também não tinha fiador, Edneuza, seja bem-vinda. Ele fazia uso desse fiador comprado. Se o administrador, né, ou a imobiliária, ou o proprietário simplesmente analisar aquela, tá, escritura, o registro de imóveis para ver se está no nome desse fiador e seguir em frente, fazer o contrato, vai tomar prejuízo. Por quê? Porque antigamente, agora está mais difícil isso, mas antigamente a ação de despejo demora muito. Agora, se o proprietário fizer uma caução de 3 meses de aluguel, um depósito judicial, o juiz dá liminar para determinar o despejo. Mas naquela época, o cara sabia disso, ele arrumava um jeito de morar em um imóvel por mais de 1 ano sem pagar aluguel, né? Porque o fiador era comprado, era o mesmo fiador para centenas de imóveis. Aquele terreno acaba sendo vendido em leilão, mas não vai cobrir a dívida de todo mundo. Combinado no contrato, mês antecipado, pode cobrar taxa de 10% se o inquilino atrasar antes de vencer. Olha só, Serginho, não existe mês antecipado em contrato de locação, tá? Condomínio você paga para usar, imóvel você usa e paga. Eu não vou nem expressar mais opinião a respeito disso aí, mas pagamento de aluguel antecipado é só temporada, flat, tá? E é outro tipo de contrato. Agora nós estamos falando aqui de locação residencial, então não prospera. E outra coisa, se no contrato o vencimento da locação é o dia 5, não há que se falar em antecipado. O que se faz aí, tá, algumas imobiliárias, é premiar o bom pagador. Se pagar até o dia 30, o valor da locação, por exemplo, é R$1.000. Mas se pagar até o dia 30, 10% de desconto.
Do dia 30 até o dia 5, que é o vencimento, 5%. Tá? Após esse prazo, tá? Há uma multa. Não pagou dentro do prazo até o dia 5, pagou dia 10, dia 15, vai pagar uma multa. Tá? Glorinha Meirelles, seja bem-vinda, boa tarde. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vou abrir a lei aqui para ver se tem alguma coisa que eu possa trazer para vocês. Serginho, espero que você tenha entendido aí, compreendido a minha colocação, né? Sempre que a gente coloca aqui, apesar do meu tom de voz ser um pouquinho veemente, porque também é voz de velho, Bruno, seja bem-vindo. O intuito é mesmo de orientar vocês da melhor forma possível, e eu até agradeço, né? O Sérgio, por estar fazendo pergunta, isso aí é bom, demonstra interesse e valoriza também aqui a minha exposição. Dorival, seja bem-vindo. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu fiquei até com dó dele. Geralmente, eu comecei na advocacia, eu tinha uma imobiliária em parceria com duas pessoas que não eram advogados. Eu era o advogado da imobiliária, mas não dá. Para mim não dá, porque às vezes o pai de família, né? E o meu pai pagou muito aluguel durante a vida, o pai de família vem pagar aquele aluguel ali. E eu vou contar para vocês aqui também, aproveitar, nós estamos no finalzinho da live aí, termina 13 horas. Quem tiver pergunta, pode fazer aí na rolagem, igual o Sérgio está fazendo, que eu respondo, tá? Eu vou até deixar para outra hora a leitura aqui da Lei 8.245. Mas é muito doloroso. Às vezes a pessoa está passando necessidade, mas ela tem que pagar o aluguel. E hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Mas também, na época que eu administrava imóveis, eu ajudei um senhor que era taxista, e eu vou abrir aqui para vocês, né? Isso já tem mais de 15 anos, eu não administro mais imóveis porque não dá para mim, não dá tempo. E a minha vida é extremamente e unicamente para a advocacia. Mas vamos lá. Essa pessoa, eu estava administrando um imóvel, uns 17 imóveis de um amigo meu. E esse taxista, todo dia 10 ele vinha fazer o pagamento do aluguel. Todo dia 10 ele vinha. E falava que estava difícil, porque era na época lá que tinha, né, crise. Sempre tem crises. Sempre que tem crise, profissional liberal passa sufoco. E aí o que aconteceu? Ele pagava mais de R$1.000 de aluguel. Eu falei para ele: "Senhor fulano, o senhor, é só o senhor na sua casa?" "Não, sou eu, minha mulher e minha filha." "Sua filha trabalha?" "Trabalha." Falei: "O senhor já prestou atenção que o dinheiro que o senhor paga, o aluguel, o senhor pode fazer uma composição com a sua filha e financiar um bom imóvel para o senhor?" Aí ele falou: não dá não." Eu falei: "O senhor conversa com a sua filha. Conversa com ela sobre o que nós estamos conversando aqui. Eu tenho interesse em administrar, tenho interesse na minha comissão, mas eu também tenho interesse que o senhor alcance. Miralva, seja bem-vinda. Wilson, seja bem-vindo." E aí ele foi para casa, eu entreguei a administração para o proprietário, não administrei mais, e um belo de um dia, depois de uns 2 ou 3 anos, ele me ligou. Aí ele falou assim: "Doutor, obrigado." Eu pensei que fosse até sarcasmo dele. Eu falei: "Mas obrigado por quê?" Ele falou: "Hoje eu moro no mesmo bairro em que eu pagava aluguel, eu moro numa casa própria que eu comprei com a minha filha, fizemos a composição de renda na Caixa Econômica, escolhi um bom imóvel aqui, estamos pagando, agradeço muito o senhor, porque eu não tinha pensado nisso." Pastor Paulo, seja bem-vindo, que Deus abençoe sempre todo mundo que está na live aí, quem está assistindo no For You, quem está aí, tem 5 pessoas na live, dá umas curtidinhas aí, pessoal, para levantar um pouquinho. Eu vou estender um pouquinho aqui a nossa live até 13 horas.
Mas é muito importante que tudo que você faça, você procure ver não só o lado financeiro. O lado humano é muito importante. Com certeza, se esse senhor encontrar comigo daqui a 20, 30 anos, ele terá sempre aquela expressão de que lá atrás alguém passou pelo caminho dele e apontou uma boa direção. É para isso, esse é o mote, não só da advocacia, da medicina, é o mote de tudo na vida. Abel Bandeira, seja bem-vindo. Sérgio, tem mais alguma dúvida aí? Gente, eu vou encerrar a live, tá? Às 13 horas, até às 13 horas, se vocês tiverem dúvidas aí, façam. Eu vou abrir aqui o tema locação, ele é muito espremido, nem todo mundo aluga móvel e tal. Boa tarde, Abel. Se você tiver dúvida aí a respeito de direito do consumidor, tá? Faz também que eu respondo. As melhores perguntas aí, eu respondo através de vídeo. Eu lendo aqui na rolagem, eu já vejo que aquela pergunta gera um bom engajamento, né? Muita gente tem a mesma dúvida e às vezes fica com vergonha de perguntar. É normal, tá? A live aqui, gente, é uma live técnica, mas é uma live que você tem liberdade para entrar e fazer o seu questionamento, né? Só fica um pouquinho complicado você contestar o que é técnico, né? Que a gente fala aqui, por exemplo, às vezes o proprietário fica aborrecido quando eu chego aqui e digo: você exigir do locatário mais de uma garantia, exige o fiador e exige o depósito, a caução. Muita gente não gosta, mas eu vou lá e falo porque está na lei, é proibido mesmo, né? Vamos lá. Tem perguntas aí, gente? Se tiver pergunta, deixa na rolagem. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui na lei, porque de repente eu esqueci alguma coisa para colocar para vocês. E aí a gente já faz aí, né? Outra coisa que eu estou vendo aqui no artigo 17 da lei, né? O contrato de locação não pode fixar o valor em moeda aqui no Brasil, tá? Em moeda estrangeira. E o valor da locação, ele sempre é uma imposição do proprietário do imóvel. Eu quero R$1.000, mas o princípio melhor nas negociações, nas transações, E outra coisa, gente, quem está aí também quiser seguir um ou outro, não tem problema nenhum, tá? Aqui não tem restrição, a live não é de engajamento. Rede social, para mim, é aberto. Se você chegar aqui e quiser fazer um comentário, se esse comentário for ofensivo, aí tudo bem, a gente restringe, mas se for um comentário pertinente, conforme o Sérgio está fazendo, o contrato com erros de português perde o valor jurídico. Eu sempre oriento da seguinte forma: você quer fazer um excelente contrato de locação? Procura um administrador de imóveis ou um advogado que faça essa parte de contratos. Você terá um contrato perfeito. Se você não tiver isso, né, muita gente também não vai gostar. Você vai lá na papelaria, compra um contrato de papelaria, tá? E só coloca o imóvel, o valor do imóvel, o nome, a sua qualificação, a qualificação de quem está comprando, alugando, aliás, e data de vencimento e tal. Tá feito o contrato, tá? Contrato com erro de português. Gente, eu sou advogado há quase 30 anos, tá? E às vezes em 1997 você escreveu uma petição e essa petição está perdida no arquivo. Quando você abre o arquivo, você diz: eu não escrevi isso. Tem erro de vírgula, tem erro de crase,
O português é extremamente complexo. Então, exigir do proprietário do imóvel, né, um contrato perfeito tecnicamente e juridicamente, e a parte do português escorreito, ou seja, sem erro nenhum, é absurdo. O contrato de locação, ele tem um fim precípio, que é regular a locação de um imóvel entre o proprietário ou administrador e aquela pessoa que vai alugar o imóvel, o locatário. Então, é um erro de grafia, né? Uma vírgula, isso não vai alterar definitivamente, até porque, né, um grande respeito que eu tenho pela magistratura é que eles são profissionais extremamente capazes. Eles sabem quando o proprietário é uma pessoa muito carente, que tem um kitnetzinho ali no fundo do quintal, alugou, fez o contrato cheio de erro de português, mas fez o contrato, ele comprova que o imóvel é dele, ele comprova que ele emitiu os recibos de aluguel, né, no valor correto, e que agora a parte deixou de pagar e por isso ele está pedindo o imóvel, ou por isso ele está fazendo a cobrança, né, da locação. Tá? Não há uma exigência exagerada, de um rigor exagerado na confecção do contrato em si. Eu sempre digo, entre um contrato verbal e um contrato mal feito, mas escrito, faça o contrato escrito, tá? Faça o contrato escrito. Exija da pessoa que está alugando, tá? E do locador a cópia da identidade para verificar se quem está alugando é o dono do imóvel e se quem está fazendo a locação do imóvel também é uma pessoa legítima, não está usando documentos falsos, né? Basta você acessar lá o site da Receita Federal, você confirma o CPF e tem empresas aí que fazem busca prévia de fiador, busca prévia, né, do locatário para saber a respeito. Giane, seja bem-vinda, boa tarde, tá? Da locação. Gente, eu estou dedicando a vocês aqui, Priscila, boa tarde, tá? Os 60 minutos de aumento de alimento, né, de almoço que eu tenho direito no meu escritório. Então, eu vou encerrar a live daqui a pouco, daqui a mais alguns minutinhos. Se vocês tiverem dúvida a respeito de locação, qualquer dúvida de direito, coloca aí agora, tá? Eu faço um vídeo respondendo as perguntas que tiverem assim um conteúdo mais simplificado, eu respondo agora mesmo, né? Que não forem tomar muito o meu tempo e o tempo de vocês também. Tarcísio, sejam bem-vindos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também que, caso você tenha alguma dúvida ou caso você tenha ouvido alguma coisa aqui que você não achou legal e tal, né, pode me procurar lá no direct e mencionar: doutor, o senhor falou isso assim, do contrato, eu vou explicar a você por que eu falei, tá? Geralmente, aliás, quase 100% das vezes, o que eu falo aqui é jurisprudência, é lei, eu evito deixar aqui para vocês a minha impressão particular, com exceção daquelas vezes em que isso é impossível. Tereza, boa tarde, seja bem-vinda. Alguém tem dúvidas? Sérgio, aluguei para um consultório odontológico e venceu o ano passado, tá? O contrato venceu
Se venceu o ano passado, tem que ver as condições desse contrato aí, né? Porque se venceu o ano passado, nós já estamos em março, já tem 3 meses, tem que ver lá a figura da renovação, né, automática. Se você nunca teve problemas com os dentistas, não há porquê você falar em rescisão do contrato, né? Porque, afinal de contas, no contrato comercial, que não é o que a gente está tratando aqui, eu falei isso no início lá, mas não tem problema nenhum, eu vou te responder. Se você não tem problemas, tem a questão do ponto comercial que eles criam, né? Você está colocando aí, eles pagam certinho, a gente tem que ser correto. Se o contrato é bom, o imóvel você destina à locação. Você tem um bom contrato, um inquilino que é fiel, paga em dia, mantém ele lá, não perturba, não começa a arrumar problema. Às vezes você tira da locação um inquilino, entre aspas, né, um locatário, que age corretamente, que preserva o imóvel, né, paga todo mês certinho, e aí você prefere, agora o mercado a pandemia está acabando, o mercado está evoluindo, eu posso colocar essa locação aí, em vez de 2.000, 2.500, vou tirar de lá, se eles não quiserem aceitar o aumento, eu vou tirar e vou botar outro por 2.500. Aí você tira, entra na justiça, porque eles vão brigar pelo ponto, bota na justiça, tira, vai ter gasto, e coloca outro lá, 2.500. Esse outro paga 2 meses, não paga mais, você começa do zero. Ele alega que está com câncer, que não pode sair, não contrata advogado, pede a Defensoria Pública assistência. E aí, meu filho, você vai ficar uma boa temporada com o imóvel locado sem receber nada. Agir certo, Deus abençoe. Sempre digo isso aqui, né? Então, se o contrato está fluindo direitinho, né? Outra coisa, o contrato venceu. Se você não quer renovar, você tem ali 30 dias, né? Ou até o dia seguinte para chegar lá e falar, olha, não quero mais, quero que você desocupe. Essa notificação também, além do imediatismo dela, ou seja, logo em seguida, ou até antes do vencimento, tem que ser por escrito. Se você chegar lá para notificar, olha, eu não quero mais, o contrato vai vencer no final de março, eu não quero mais, eu quero o imóvel, tem que ser por escrito, tá? De boca você não vai conseguir provar que notificou. Mais alguma dúvida aí? Só o Sérgio que fez pergunta, gente. Faz pergunta, ajuda aí. Dá mais umas curtidinhas aí para chegar até a 2K, né? Quanto a isso que o Sérgio está falando aí, né? Tem aqui o artigo 18. Se você não está muito satisfeito com o valor da alocação, chega lá. Melhor forma que tem para tudo é você chegar no final do expediente, ou então antes do expediente, que parar também o trabalho de um dentista é complicado. Você chega lá e conversa com o locatário. Fala, olha, aluguei por 2.000, a pandemia está acabando, as coisas estão melhorando, tá muito barato, vamos melhorar um pouquinho isso aí. Se não quiser melhorar, você também pode entrar com ação para a revisão da locação, adequar a locação ao valor de mercado, ao valor atualizado, tudo isso é possível. Gente, agradeço a cada um que passou por aqui. Hoje eu considero que a live foi muito boa, o Sérgio ajudou muito, né? Claro, ele tirou as dúvidas dele, mas é importante também, né? Sigam ali o Pereira, né? Marca lá o sininho para que nas próximas lives, eu estou tentando fazer live aqui todo dia, de segunda a sexta-feira,
de 12 às 13 horas, tá? Eu faço uma explanação no princípio, faço também, respondo às dúvidas daqueles que fazem postagem aí nas redes sociais, questionando, e eu tiro essas dúvidas, depois eu entro no tema, depois as perguntas sobre o tema e depois a gente encerra, né? Sou grato a vocês, agradeço a Deus por cada um que passou aqui, tá? Fiquem com Deus. Sérgio, um abração forte no teu coração, obrigado aí pela colaboração, pelas perguntas, pelas curtidas. Deixa eu ver mais quem está aqui. A Zilda, o Sérgio, a Maristela, tá? São as pessoas que mais curtiram hoje aqui. Então, fiquem com Deus, foi um prazer imenso. Disponha sempre. Eu vou ver amanhã qual é o tema e na parte da manhã eu faço um videozinho informando qual é o tema, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço. Deus abençoe sempre.